Olá, aqui é da RR Administração. Nesse vídeo vamos aprender mais sobre economia. Vamos aprender os princípios básicos da economia, o que é a economia em si, e vamos demonstrar que a economia não é esse monstro de sete cabeças que a gente tanto acha, que é só número, essa coisa política, só que o pessoal que estuda, se aprofunda, sabe sobre economia. Vamos demonstrar que a economia é mais emocional do que tudo também. Economia é a ciência social que estuda a produção, distribuição, consumo de bens e serviços. Ela estuda as formas de comportamento humano resultantes na relação entre as necessidades dos homens e os recursos disponíveis para satisfazê-las. Como assim? Vai demonstrar que a economia é o que? É o estudo da riqueza e relação humana. Quando fala em relação humana, é pessoal, política. Em outro entendimento, a economia é a ciência que estuda as relações humanas avaliáveis em moeda, tendo por fim o consumo. Argumenta que a definição revela o homem, agente, a causa final, o consumo, o meio, relações econômicas, diferenças específicas desse tipo de relações humanas avaliáveis em moedas ou dinheiros. Como eu falei, o estudo da riqueza, relações humanas, relações sociais, relações econômicas. Porém, quando a gente começa a falar mais em relações econômicas, é a relação entre país e outro, uma empresa e outra. O objeto de estudo. O ramo da ciência que engloba um conjunto de conhecimentos relativos a uma determinada categoria de fatos ou de fenômenos objetivos relacionados com as suas atividades do homem e com a finalidade de satisfazer as suas necessidades e interesses. Como eu vou repetir como os outros dois slides. É o estudo da riqueza, relações humanas, econômicas e políticas. Economia se baseia somente nisso. Sim, tem relações econômica internacional, posso falar sobre macro, microeconomia, pode falar sobre o PIB do Brasil. Sim, entra nisso tudo, porém isso é um contexto mais introduzido sobre economia. Nesse vídeo a gente tem que focar o quê? Vai falar o que é economia em si. É a ciência econômica que estuda relações humanas e as riquezas. Somente isso. Não, a gente não precisa falar que a microeconomia que vai começar a falar sobre mais dentro de um país, macroeconomia que vai falar mais sobre a relação exterior do país, vai falar sobre PIB que é relacionado ao crescimento do país, vai começar a falar sobre ações, dependendo vai falar sobre a B3, vai falar sobre uma bolsa de valores dos Estados Unidos, a bolsa de valores da Europa. Não, a gente nesses vídeos a gente vai começar a relacionar tudo sobre a economia desde o princípio, depois vai a micro, a macro e vai gradualmente aumentando, vai introduzindo mais coisa, mais conteúdo. E sempre, nesses vídeos, vai ter embaixo para download o slide e vai ter um arquivo em PDF com resumo do resumo já. A gente pode colocar a economia também na vida pessoal, porque a economia é mais a relação interpessoal do que tudo também. É o estudo da riqueza, porém a relação interpessoal está em princípio, em primeiro, pois sem essa relação interpessoal não existiria riqueza. A gente pode, geralmente, quando a gente sempre fala em banco, vê em jornal, vê na internet, a gente sempre fica ouvindo lá. Ah, os bancos estão com crescimento ótimo, estão devendo tanto. Sempre fica falando que é coisa política. Vai direto para a bolsa de valores. Ou se não, fica falando, que juros aumentou, os juros diminuiu. Sim, também é isso. Porém, não é somente isso. Sempre que você vai entrar no jornal, vai focar somente nisso. Por quê? Para eles, praticamente, é importante só falar isso. Porém, nem é todo mundo que entende. Se eu fosse falar de economia, a economia está englobada em tudo. Em sexo, em drogas ilícitas, em música e principalmente assim que você consegue visualizar literalmente é no futebol. Tudo isso que eu falei é agregado em demanda, oferta e demanda. Futebol que a gente sempre vê, sempre está sendo falado. Ah, o jogador tal foi vendido tantos milhões, o jogador tal o passo dele é tantos milhões. No futebol, como todo mundo já ouviu falar, mesmo quem não gosta, consegue entender um pouco. Porque a visualização do futebol é mais fácil. Por exemplo,
Um fanático de futebol, ele pode muito bem saber bem mais sobre qual é o melhor time daquela temporada do que o cartoleta, aquele que vai fazer análise. Por quê? Sempre quando a gente fala economia, como eu falei lá no começo, é mais social, é mais sentimental do que tudo. Por quê? Tudo relacionado à economia é agregado diretamente a você, te afeta. Não vai afetar só, não vai existir muitas vezes casos isolados. Existe, sim. Porém, a gente tem que ver como um todo para depois começar a selecionar cada um, para assim você falar, ah, isso aqui é um caso isolado, eu consigo visualizar. Esse outro não é um caso isolado, acontece com todo mundo. Por exemplo, tem coisas que a gente nunca pode fazer. Se a gente sempre pegar, como eu falei no anterior, casos isolados sempre acontece. Como, por exemplo, o lado sentimental da pessoa. Você está trabalhando em um certo local. Você foi demitido, a empresa fechou, foi para outro país. Você começa a ter o lado sentimental. Fala, ah não, a economia do país vai cair muito, tal local vai perder muitos empregos. Isso, aquilo. Show. A economia do país pode cair? Sim e não. Depende de casos e casos. A empresa saiu por quê? Pode ter saído por conta que a economia já está ruim naquele país. A empresa saiu foi para outro país por quê? Porque o outro é mais barato. O sistema para trabalhar lá é mais fácil e mais barato. Sempre tem que ver isso como um todo. Você começar a falar, ah não, a empresa saiu, vai me prejudicar isso? É caso isolado. Eu tô, por exemplo, tô na Europa. Eu tô na França, eu tenho uma PHT na França. Lá tem a parte de telecomunicações deles, tem o call center. Aí o call center sai de lá, pega e vai para a Índia, onde a mão de obra é mais barato e é mais fácil de localizar. Tô trabalhando lá. Aqueles trabalhadores que estavam naquele setor lá, no call center dali, vão começar a reclamar. Reclamar de quê? Ah, eu perdi o emprego, a economia vai ser destruída por ter fechado essa empresa aqui. Vai começar a culpar os outros países, vai começar a culpar a Índia por a empresa ter ido para lá, vai começar a culpar os países emergentes porque são mais fáceis de trabalhar neles. Mas não pode fazer isso, não pode você direcionar a culpa em uma coisa, porque o seu pode ser um caso isolado do resto de um todo. Por isso que tem que ter aquela visão mais abstrata, aquela visão de um todo sempre, para começar a falar de certas coisas, principalmente da economia. Para a economia ser uma coisa mais ampla, mais difícil você definir certinho o que é, por ela ter várias áreas e várias abordagens diferentes. Por exemplo, no slide aí, tá falando sobre a Saint-Gobain. Saint-Gobain está na Argentina desde 1930, 1932, 33, uma coisa assim. Desde que ela entrou, nesses últimos anos para trás, aconteceu que a economia da Argentina começou a ficar ruim, ficar péssima. Aí o que aconteceu? Ficou sendo mais caro trabalhar ali. E automaticamente, nesse mês, o que acontece? Ela saiu de lá, vai vir para o Brasil. Automaticamente, parte da Saint-Gobain Security, que trabalha na formulação de para-brisas, criação de para-brisas, vai demitir aqueles funcionários que têm vindo para cá. Aqueles porcentagem de funcionários vão fazer o quê? Vão automaticamente reclamar. Vão fazer o caso isolado deles, achar que é um todo aquele caso isolado. Mas não pode. Por quê? Ele só está falando, tá ruim, a empresa saiu por culpa do Brasil. Não. A empresa saiu por quê? O país está em crise, chegou a pandemia, aquela crise que já estava sendo afetada, afetou mais ainda. Ela fez o quê? O mais viável. Vim para o país vizinho, que já tem toda a plataforma, já tem as empresas automobilísticas já que ela fornecia. Vai continuar fornecendo para os outros empresas que estão ali? Vai, porém ela vai vir para um lugar mais fácil, com a logística melhor, com a economia melhor, mais estável, comparada à da vizinha, do país vizinho. Assim, para pensar de forma abstrata, é preciso ser capaz de generalizar. É preciso olhar para a evidência e não para extrapolar em casos isolados, fruto da experiência individual. Para o resto, como eu estava falando, tudo que estava acontecendo da empresa, essa Globo que fechou ali, aqueles funcionários, aqueles 100 funcionários, 150 funcionários foram demitidos, eles podem, muito deles, 60%, 80% ou mais, vão isolar o caso deles, vão achar que aquele caso deles engloba para todo o resto, que vai afetar todo mundo, mas não. Aquele caso é isolado, ele tem que saber visualizar
que o seu caso é isolado. É a mesma coisa, você está na sua empresa fechou hoje, infelizmente. Você vai culpar, vai generalizar que o fechamento da sua empresa é culpa de um todo? Não. Um caso da sua empresa fechou é um. O caso da outra empresa fechou é outro. Por quê? A sua empresa pode ter fechado por conta não tá conseguindo receber dinheiro para pagar as contas, essas coisas. A outra pode ter fechado já por conta da má gerência. Cada um é caso diferente, é caso isolado. Economia, em certo modo, infelizmente, a gente só aprende na faculdade, na universidade, sendo que é o errado. Por quê? Se a gente começasse a aprender sobre economia, desde o fundamental e para o médio aprendendo, a nossa visão seria mais abstrata, seria mais como um todo. A gente conseguiria visualizar tudo em si. Conseguiria visualizar que essa empresa aconteceu esse caso por conta de um motivo, essa outra empresa fechou por conta de outro motivo, a outra empresa conseguiu se expandir por conta de um motivo, a outra empresa se manteve normal por conta de outro motivo. Tudo são casos isolados. Acontece casos que é um todo, como a pandemia atualmente? Sim, é um caso como um todo, porém o modo de gerência, o modo de atuação da empresa ali pode fazer o que? Ela continuar mantendo os negócios ou fechando. O mais fácil de visualizar são restaurantes. Muitos restaurantes fecharam, porém alguns se reformularam, ficaram só na base do drive-thru, na entrega. Se reformularam, conseguiram. Um foi o caso isolado, vieram casos isolados de que? De gestão. Cada um foi trabalhando de um jeito para quê? Para continuar o trabalho. Então, o mundo é muito mais do que vemos e achamos e entendemos. Como assim? São aquilo, a gente acha uma coisa, mas não é. São tudo existe, são casos isolados, cada economia, cada país, tudo é uma coisa, cada pessoa age de um jeito diferente. E praticamente por isso é hoje. Muito obrigado por ter assistido, tá? Podem, por favor, comentem o que vocês acharam. A gente vai estar reformulando melhor o próximo vídeo, porque esse é o primeiro. Sempre vai para o segundo, vai melhorar. Futuramente, depois de ter acabado de lançar todos os vídeos relacionados à economia, pelo menos esse primeiro, a questão é refazer ele para melhorar a passagem da ideia, do trabalho. Tá bom? Muito obrigado. Curte, comente, compartilhe se puder, que vai dar uma força pro canal. Muito obrigado.